Eu sou feliz hoje porque no passado eu não era. É a única medida que eu tenho para medir uma vida. A felicidade obrigatória é muito artificial. No Facebook, no Fakebook, todos são felizes. Todos têm uma vida maravilhosa, todos comem em lugares extraordinários, passam finais de semana. Ninguém publica assim, brochei. Né? Ninguém publica uma coisa dessas, né? E o outro kkkk. Ninguém publica isso. Esta ideia do eu faço o que eu posso, com reticências, com 3 pontinhos, ela é desistente. Ela é a marca da mediocridade. Há um outro modo de dizer, viver e sentir essa frase, que é no lugar de colocar reticências, colocar um ponto de exclamação. E aí, em vez da frase ser eu faço o que eu posso, ela se torna eu faço o que eu posso. Isto é, eu não deixo de fazer o que pode ser feito. E é fundamental que vocês saibam que o que nos faz ir para frente chama-se erro. Eu hoje dou aula melhor do que eu dava há 20 anos ou há 30, porque eu, Leandro, errei bastante. Tento apenas não errar no mesmo ponto 2 vezes. Eu, Leandro, errei e a cada erro estabeleci uma nova estratégia. Vocês conhecem o ditado mais comum e linear que se chama errar é humano. Quando eu começo a não ter mais significados no meu mundo, eu começo a estranhar, por exemplo, a necessidade atual, imperativa, profunda de ser feliz. Todos devem sorrir nas fotos. Fotos de pessoas mais velhas, 50 anos, ninguém sorriu. Não era de bom tom um profissional, por exemplo, tirar uma foto sorrindo. A felicidade é obrigatória. Vocês sabem, desde há muita palestra para RH, que pessoas infelizes não são contratadas pelas empresas. As pessoas têm que estar com muita vontade de trabalhar e contribuir para a empresa. E aí pergunto, qual o seu objetivo aqui? Eu acho que a proposta da empresa combina muito com a minha, eu quero trazer minha energia e minha coisa para isso. Qual o motivo de alguém trabalhar no planeta Terra? É ganhar dinheiro para não morrer de fome, poder sustentar pessoas. Porque se a gente fosse trilionário, não passava nem 1 quilômetro daquela empresa, né? Quem daqui tendo 500 milhões no banco, eu quero numa farmácia de manhã até o fim do dia, porque aqui é ali que eu sinto. Gente, eu amo fazer o que faço, eu amo dar aula, né? Mas com 500 milhões no banco, eu contrataria 5 pessoas que amam dar aula e colocaria para dar aula. E eu gosto do que eu faço, mas é obrigatório ser feliz. Eu adoro o meu trabalho, mas o que eu gosto mais é a minha família, porque família é tudo, sabe? Não? E aí, na hora de perguntar um defeito, eu já fui entrevistador, já selecionava monitores, diga um defeito, perfeccionismo. Não, mas um defeito mesmo, obsessão com horário, não consigo me atrasar nunca. Não, eu queria saber uma coisa de fato, uma questão de caráter, botar a empresa acima da família. Não, estou tentando. Ninguém fuma, ninguém bebe, ninguém usa crack, ninguém usa cocaína. A felicidade é obrigatória. Todos devem ser felizes e profundamente felizes. Tanto, e também isso é muito importante para a área de vocês, que nós passamos a medicalizar a infelicidade. Alguém perde a esposa, perde um filho, perde a mãe, recomenda-se medicação. É óbvio que a pessoa está triste, mas a tristeza é natural. A depressão é uma doença clínica, que pode nascer de uma série de coisas psicológicas e até deficiência de lítio, mas a depressão existe. Mas a tristeza não é um acidente, a tristeza faz parte da vida. A tristeza é absolutamente essencial, essa dimensão trágica da vida é essencial. Eu sou feliz hoje porque no passado eu não era, é a única medida que eu tenho para medir uma vida. A felicidade obrigatória é muito artificial. No Facebook, no Fakebook, todos são felizes. Todos têm uma vida maravilhosa, todos comem em lugares extraordinários, passam finais de semana. Ninguém publica assim, brochei. Né? Ninguém publica uma coisa dessas, né? E o outro kkkk. Ninguém publica isso. Talvez porque ninguém sofra deste mal, mas aí tem farmácia também. Tem farmácia também. Eu sou mais velho que o meu pai. Eu vou fazer 70 anos, ele faleceu com 61. Parece meio inconcebível supor que você possa ser mais velho que teu pai.
Mas eu, quando lembro dele aos 61 anos de idade, ele era um velhinho. E eu já deixei isso há um bom tempo. Isto é, já ultrapassei. A vida, de fato, ela é curta para ser pequena. Pequena significa quando você e eu admitimos: eu faço o que eu posso. É interessante. Várias vezes na vida você encontra a síndrome do possível. Várias vezes no teu cotidiano o possível aparece como sendo o caminho mais confortável. Há pessoas que quando você apresenta alguma questão para ela, ela olha e diz de modo desalentado, usando reticências ao final, que aí eu faço o que eu posso. Diz, gente, nós temos que dar maior integração à nossa atividade, eu faço o que eu posso. Gente, nós temos que ter um ambiente menos destruído, menos poluído, eu faço o que eu posso. Gente, nós temos que ter metas mais realizadas naquilo que temos, eu faço o que eu posso. Gente, nós temos de ter uma família que seja de fato mais protetiva, eu faço o que eu posso. Esta ideia do eu faço o que eu posso, com reticências, com 3 pontinhos, ela é desistente. Ela é a marca da mediocridade. Há um outro modo de dizer, viver e sentir essa frase, que é no lugar de colocar reticências, colocar um ponto de exclamação. E aí, em vez da frase ser eu faço o que eu posso, ela se torna eu faço o que eu posso. Isto é, eu não deixo de fazer o que pode ser feito. Há uma diferença que não é, de novo, apenas de vocalidade. Quando eu digo eu faço o que eu posso, eu estou abandonando a possibilidade de reforçar o que tem que fazer. Quando eu digo eu faço o que eu posso, nós estamos entendendo que a pessoa, ou você, ou eu, fazemos aquilo que pode ser feito e não deixamos de fazê-lo. Fica clara a distinção? Eu faço o que eu posso. Aliás, pessoas que dizem muito eu faço o que eu posso, elas quase sempre, diante de qualquer problema, usam uma frase muito comum que é: que horror! Alguém tem que fazer alguma coisa. Na família, na política, na escola, na empresa, no país. Que horror! Alguém tem que fazer alguma coisa. E quando você vira e diz a ela: e você o que está fazendo? Eu faço o que eu posso. Ou vou fazer o possível. Vivemos um momento atípico no Brasil. Um momento de crise econômica que não é a mais forte da história deste país. Já tivemos inflações notavelmente maiores, mas nunca tivemos um tal grau de desilusão política e um tal grau de falta de crença na ética da coisa pública. Nunca antes, na história desse país, nós tivemos tantas dificuldades em pensar a coisa pública. Esse é um momento complicado. Essa é a cena que eu vi ontem. Esta é a cena de prédios que são patrimônio histórico da humanidade, pegando fogo por culpa ainda indeterminada, ao mesmo momento em que as pessoas começaram a perder a crença no diálogo dos dois lados. Perder a crença no diálogo, o que é sempre problemático. Para um historiador, os riscos da perda da crença no diálogo são gravíssimos. Hoje eu sempre aponto um exemplo no mundo de um país onde o diálogo morreu por completo. Esse país se chama Síria e é um risco permanente. Lá ninguém mais dialoga com ninguém e o resultado é uma população se atirando ao mar para tentar fugir deste inferno. Bem, vivemos um momento de certa instabilidade política. Vivemos um momento em que a crise econômica começava a passar, mas graças à nova crise política, ela vai ser nossa convidada por algum tempo. E um momento de crise é um momento que separa os amadores de profissionais. Todos podem dirigir numa estrada fácil e asfaltada. Poucos podem dirigir numa estrada difícil. Chegou o momento exatamente de pensar o nosso pessimismo. Nós, brasileiros, normalmente éramos muito otimistas.
talvez até um pouco bobinhos, comparado com países europeus. Sorríamos por qualquer coisa. Estamos num momento atípico de pessimismo. Apesar de fazermos muitas piadas em WhatsApp, nós temos um momento atípico de pessimismo. Portanto, nós não podemos secundarizar, o mundo da religião. E vez ou outra, quando eu encontro uma pessoa muito religiosa, mas que vive dizendo isso que eu estou dizendo agora, que horror, alguém tem que fazer alguma coisa, especialmente se essa pessoa tem a mesma origem que eu, que é a formação cristã, eu digo, você prestou atenção em algumas coisas de Jesus que a gente não pode esquecer? E atenção, tanto faz se você tem religião ou não, essa é uma escolha tua. Aliás, tanto faz se essa religião é cristã ou não, essa é uma escolha tua. Eu estou usando o cristianismo como referência porque é a minha matriz, de referência também. E eu costumo dizer para pessoas muito acomodadas, aquelas que dizem muito, eu faço o que eu posso, ou aquelas que enfraquecem a ação, lembrando uma coisa, há uma passagem dentro do Evangelho, narrado pelos cristãos, que eu acho magnífica, que é quando Jesus, ao ser informado que seu amigo Lázaro houvera falecido, as irmãs de Lázaro vão chamar Jesus para ver se ele algo faz. E na crença cristã, Jesus vai e faz com que Lázaro volte à vida. Portanto, que ele vença, exatamente o fim da vida. E uma das ideias mais marcantes que aparece em duas das narrativas do Evangelho em relação a esse ponto, são aquelas que dizem que Jesus, ao se aproximar do túmulo em que Lázaro estava colocado, diz, levanta-te e anda. Eu digo, olha, essa é uma das mensagens mais fortes que eu acho que a gente pode absorver do cristianismo, que é, levanta-te e anda. Para gente que diz muito, eu faço o que eu posso, e que tem algum tipo de relação com o mundo cristão, tem que lembrar que Jesus falou, levanta-te e anda. Ele não falou, levanta e senta mais um pouquinho, levanta e dá uma descansada, levanta e cochila que está na hora. A frase é de avocação, de convocação, levanta-te e anda, isto é, vá, para a gente não encarnar num dos heterônimos do Fernando Pessoa, quando diz de maneira direta, depois de amanhã, depois de amanhã. Aliás, Fernando Pessoa lembrava, por intermédio de Álvaro de Campos, na véspera de não partir nunca, ao menos não há que se arrumar malas. Na véspera de não partir nunca, ao menos não há que se arrumar malas. Ou seja, eu não quero ter trabalho, eu faço o que eu posso. E agora eu vou testar a idade das senhoras e dos senhores. Não precisam se identificar. As pessoas que lembram dessa personagem, a hiena, as pessoas que lembram do mote dessa personagem, do moto, ó vida, ó céus, ó azar, sabem que essa hiena é, ironicamente, já que as hienas a gente diz que elas riem sem parar, era uma hiena depressiva, melancólica. E sabem que os pessimistas quase sempre têm razão. Os pessimistas profetizam coisas que acontecem. E nesse desenho em particular, essa hiena pessimista profetizava que as coisas dariam errado e geralmente elas davam errado. Logo, é importante para o planejamento da vida pessoal e profissional ter um pessimista na equipe, porque ele vai lembrar dos riscos do excesso de esperança. Ele vai lembrar que se vocês pretendem traduzir para o português uma poesia épica de 10 volumes, talvez a tarefa seja excessiva. O pessimista, que geralmente está no departamento financeiro das escolas, é aquele que é preso à planilha Excel e jamais vai pensar muito fora deste quadrado. Então é importante que vocês tenham um pessimista na equipe, mas no máximo um, que é o que uma família e uma empresa toleram de pessimismo. No máximo um pessimista. Para planejar a vida, vocês precisam de um pessimista. Mas eu vou fazer uma crítica ao pessimismo.
A crítica está na imagem seguinte. Vemos aqui a hiena provavelmente anunciando: o continente está distante, a insolação é certa, há tubarões, a vela é ridícula. E este remo vai nos fazer andar em círculos. Em tudo isso, ele tem razão. Mas vejam, ó senhoras e ó senhores, ele não está fazendo, agora, vamos ver como vamos traduzir isso, ele está fazendo sêmen algum. Para dizer uma coisa elegante para essa plateia. Bem, não está fazendo nada. Quem está fazendo é o leão, que era otimista. Há riscos, há problemas, mas ele está trabalhando. Para trabalhar, para vencer, para crescer, eu preciso ser otimista, obsessivamente otimista. Nenhum de nós aqui, aqueles que são, teríamos casado se fôssemos pessimistas. As estatísticas contrariam os nossos desejos e sentimentos. Casamento é um submarino, pode flutuar, mas seu destino é afundar. Ele foi feito para isso. Logo, se eu casei é porque eu superei as estatísticas e a dinâmica interna do casamento. E se eu tive filhos, é porque esse meu otimismo é doentio. Não há pior investimento no planeta Terra do que filhos. Caríssimos, demandam atenção constante, retribuem pouco ou nada. Em algum momento dizem eu te odeio e ao final nos colocam num asilo. Isso é, e mesmo assim, se não fosse o otimismo doentio de nossos pais, não estaríamos aqui. Nós existimos porque pessoas se amaram e acreditaram. Só otimistas trabalham. Só otimistas levam projetos adiante. Só otimistas são capazes de sair à rua e dia após dia tentarem novamente refazer as fraturas de uma nação dilacerada, o enfrentamento dos problemas da lei, como lembra o Hamlet no seu monólogo, a lentidão do mundo, a violência e todas as outras questões para que a vida continue. Nesta hora eu volto a um ponto. No mundo das religiões, há algo a ser pensado. Insisto numa noção. Você e eu temos religião não por escolha, não é uma questão do Estado, isto é, do poder público. Ela não é uma questão que um governo deva interferir, protegendo ou prejudicando. É o que se chama, de fato, de um Estado laico. Um Estado laico não é um Estado ateu. Um Estado laico é aquele que nem favorece nem impede que as pessoas façam as suas escolhas. Mas as religiões do livro, e Portugal é uma nação em que essas religiões se entrecruzaram, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Essas três religiões que têm um livro como referência, e esse livro tem narrações que se entrecruzam, seja a narrativa dentro do judaísmo, seja a Bíblia dos cristãos, seja, o Corão dos islâmicos. Essas três grandes religiões falam de uma coisa para você e eu pensarmos. As três dizem que quando a gente se for, e você se vai, e eu também, que quando você se for, ou eu me for, haverá um juízo final. O que me assusta na ideia de juízo final não é ser final, é ser juízo. Dizem essas religiões que quando a gente se for, a divindade vai nos chamar num canto e falar: vem aqui para uma conversa, senta aqui comigo. E aí, na tua vida, enquanto vivo estava ou viva estava, por que fez o que fez? E por que não fez o que não fez? E por que fez o que fez como fez? E por que deixou de fazer o que devia ter feito? Você sabe que tem gente que deixa para procurar as respostas só quando não dá mais tempo. E é interessante, porque a ideia de que você pode crer ou não nisso, mas a noção de uma vida que, sendo curta, não seja pequena, ela nos coloca essa tarefa de, naquilo que fizermos, que a gente faça o melhor.
E uma vida pequena é aquela que é medíocre, e a mediocridade é exatamente o abandono da procura do melhor naquilo que se deve fazer. Não o melhor do mundo, o teu melhor. Eu, Cortella, não quero ser o melhor do mundo, eu quero ser o meu modo de ser o melhor Cortella que eu possa ser. Eu não quero ser melhor do que você, eu quero ser o meu modo de melhor ser. Não é uma questão de arrogância, de petulância, não é uma questão de elevar, né, o queixo naquilo que se chamaria de soberba. Ao contrário, eu não tenho o desejo de ser melhor do que você, a menos que seja uma disputa humorada, como acontece num jogo de cartas, num concurso, numa partida de futebol. Isso traz ali a marca da brincadeira, a marca lúdica, mas na vida eu não quero ser melhor do que você, eu quero ser o meu melhor naquela condição. A incerteza que nos marca nesse momento é enorme. Eu não posso dizer nada sobre o futuro, porém farei uma possibilidade, de forma metafórica. Apesar de imprevisível, o futuro tem uma chave na mão. Essa chave se chama preparo. Eu não sei o que ocorrerá na área de tradução e interpretação nos próximos 10 anos. Ninguém sabe. Porém, os mais bem preparados estarão melhores. Eu não comecei minha carreira, minha primeira graduação muito cedo, pensando, vou estudar porque um dia serei convidado para falar a vocês. Estar aqui não foi um plano quando eu tinha 16 anos, mas eu estou aqui porque estudei. Estou aqui porque fui depois para uma graduação e uma pós-graduação. Estou aqui porque enfrentei cursos, estágios e vida no exterior e eu não sabia onde, nem aonde. Mas eu sabia que quanto mais bem preparado eu estivesse, eu estaria melhor. A crise veio para todos. Alguns melhoraram, outros permaneceram no mesmo ponto e outros fracassaram. A diferença está no preparo. Admiro muitíssimo a cultura judaica e digo isso a todos meus amigos judeus. Uma cultura que determina que um homem é adulto quando lê para a comunidade seu bar mitzvah. Um homem é adulto quando é alfabetizado. Não é à toa que foi o primeiro povo a superar o analfabetismo na história. Uma cultura que considera que há povos e governos preconceituosos. Em algum momento, algum governo ensandecido pode expulsá-los e eles vão para outro país, sem nada além do preparo mental. E em pouco tempo, aquela comunidade floresce de novo, porque o que você tiver no cérebro é seu para sempre. E é seu sempre. O que você tiver no banco ou no cartório é seu por algum tempo. Preparo é tudo, cérebro é tudo, intelecto é tudo. Quanto mais eu tiver esse preparo, mais essa crise vai se transformar num desafio, usando essa ideia de tempo linear, de passado, presente e futuro, que Santo Agostinho tanto tratou no capítulo 11 das Confissões, que essa perspectiva, o futuro é incerto. Porém, vamos substituir as 3 palavras por passado como experiência. O que cada uma e cada um de vocês trouxe até essa noite aqui no Centro Rebouças. Presente, a ação de estar essa noite aqui, dialogando comigo mesmo que só eu esteja falando. Mas há um diálogo. Há um diálogo que cada um e cada uma está recebendo, concordando, discordando das coisas que eu digo. E por fim, o que for decidido a partir desse encontro e de tudo que for tratado aqui vai se constituir em estratégia, ou seja, uma preparação para o futuro. Nesse momento está sendo gestado o amanhã. Ao final dessa noite, eu já serei experiência, o coquetel seguinte será ação e o ciclo recomeça. Onde eu estarei o ano que vem? Onde eu estarei em 2027? E isso é fundamental para eu definir esse momento.
Minha secretária gaúcha como eu chega com uma notícia. Professor, acabei de ouvir a mulher do cafezinho falando mal do senhor. Quer saber o que foi? E eu para ela, alto lá, Flávia. Primeiro, é necessário? É verdadeiro? Nós vamos melhorar? Flávia respondeu, não, então não me conte, é só fofoca. Isso faz 15 anos, há 15 anos que eu me queimo de curiosidade. Me borro de curiosidade para saber o que aquela vaca do café falou de mim. A curiosidade humana, a vontade de fofoca é uma característica nossa. Nós somos interessados no que os outros falam de nós. Nós somos interessados nisso. Quando alguém abaixa a voz e imita uma serpente, porque o fofoqueiro imita uma serpente, ele fala, é uma cascavel. Todo fofoqueiro aproxima e imita uma serpente. Quando alguém faz isso, o que significa isso? Eu tenho um interesse em estabelecer uma aliança com aquela pessoa sem me dar conta, por exemplo. Sem me dar conta que quem conta fofoca para mim, dos outros, contra de mim, para os outros. Que não há fofoqueiro parcial. Não existe fofoqueiro parcial. A fofoca é como a gravidez, ou há ou não há. Não tem semi-grávida, parcialmente grávida. Não tem semi-fofoqueiro. Hoje eu acordei fofoqueiro, amanhã não. A fofoca é uma das principais infrações das relações humanas. Falar mal de alguém e falar pelas costas é um horror. Ainda que Ariano Suassuna tenha garantido que ele detesta quem fale as coisas na frente e prefere a pessoa virar as costas para poder falar mal. Ainda que o grande Ariano tenha dito, falar mal pelas costas é um ato de covardia. Você não tem coragem de dizer para a pessoa, isto é um absurdo. Muito cuidado. Tem desejo de fofocar diariamente. Entrou alguém no seu escritório, na sua repartição, com aquela roupinha. Pelo amor de Deus, onde é que ele conseguiu aquilo? Onde será que vendem esse tipo de horror? A pessoa volta das férias com outra forma física. Foi vista em uma fila de motel, sem o titular. A língua coça, gente. Porque a fofoca é um ataque covarde que tenta me salvar. Epicteto, filósofo estoico, diz assim, falaram mal de você? Não se preocupe, imagina se soubessem de tudo. Imagina se soubessem de tudo. Então, o ato ético, ele é ético porque ele participa da felicidade coletiva, a única que na filosofia aristotélica é chamada de felicidade política. Por que política? Por causa da polis. Onde eu sou feliz? Em uma cidade. Claro que você é um cidadão de Minas e é um cidadão brasileiro, mas você mora aqui. Minas é o maior e o Brasil é o maior. O planeta Terra é o maior ainda. Você é cidadão de Nova Orleans. É aqui que ocorre a felicidade. Para Aristóteles, a política é o espaço da felicidade. Só se pode ser feliz em grupo porque eu sou um zoon político, eu sou um animal político. Eu sou um animal político. Eu vivo em grupo. A solidão absoluta é privilégio, diz Aristóteles, dos deuses e das bestas feras. Só pode morar isolado o animal ou um deus. Nós vivemos em grupo para o bem e para o mal. E vivemos em grupo, como garante Aristóteles, para constituir uma melhoria nas relações humanas. Abandonamos o estado natural, diz Rousseau, para que a gente constitua a sociedade civil, e com isso eu abro mão de algumas coisas, como lembra Locke, e eu vou construir uma felicidade coletiva. E isso tem que estar na nossa cabeça, a noção de felicidade pública. Eu posso ser porco na minha casa, não há lei que me obriga a limpar a minha casa. Ninguém será preso por ser suíno em casa. Está presa, está autuada por ser porco ou porca. Não. Você pode ser porco livre, é um direito constitucional. Você pode nunca limpar sua casa, nunca lavar louça. Você pode nunca fazer a cama e você não infringe nenhuma lei. A Constituição nos permite fazer tudo aquilo que a lei não obriga. E a lei não obriga a limpeza. Mas quando eu jogo um papel na rua, eu cometo uma infração. Porque aquele espaço não é meu. Aquele espaço não é meu. Aquele espaço é público. E olha que interessante, no Brasil, uma vez um menino andava de skate em uma praça de São Paulo, recém-reurbanizada, em frente à Praça Roosevelt, na zona da Consolação, centro.
Esse menino andava de skate e utilizava o corrimão recém-pintado para fazer manobras no skate. E a repórter perguntou, por que você faz isso? Ele disse, porque é público. A noção dele de público é equivocada do ponto de vista jurídico. Ele pode fazer isso na casa dele. Ele não pode fazer em público. Ele não pode danificar o patrimônio público. O público não posso danificar. Há países como o Japão com um profundo sentimento de público. Um colega meu, quando fui dar aula no Japão, pegou um papel de bala e botou no bolso, e havia lixeiras na rua, e eu perguntei, por que você não põe na lixeira? Ele disse, porque a prefeitura paga para recolher na minha casa. Se ela recolher aqui, ela vai ter que pagar 2 vezes. Então eu estou levando para lá. Esse é o Japão. Uma aluna minha esqueceu a bolsa no trem entre Osaka e Kyoto. Todos seus dólares e passaporte na bolsa. Ela saiu do trem, esqueceu, o trem se foi. Ela ficou desesperada e a guia que morou no Brasil falava português. Calma, o trem volta. De fato, 20 minutos depois o trem voltava. A bolsa estava lá. E a minha aluna comemorou, a bolsa está aqui. E a guia perguntou, mas quem é que vai pegar se não é da pessoa? Eu sentei com a senhora Kyoto e disse, no Brasil roubam o trem, minha senhora. Eles roubam o trem, não é a bolsa. Eles roubam o trem. Cuiabá ainda não conseguiram inaugurar o trem da Copa no Brasil. O trem está lá, está o trilho na frente do aeroporto. Não conseguiu inaugurar o trem, eles roubam o trem no Brasil. Mas é porque o japonês é melhor do que nós? Não, o japonês é a prova de que Aristóteles está certo. A ética tem que ser ensinada. Nenhuma criança, diz Aristóteles, nasce moral. Nós temos que ensinar lentamente. As mulheres vão amadurecendo, ficam maduras entre 18 e 21. Os homens, em média, 45, 50 anos. Descobrem que a cabeça de cima tem algum poder. Isso é um processo, gente. Este é um processo longo. Eu tenho que educar, tenho que repetir, tenho que falar várias vezes. O professor tem que dizer 100 mil vezes. É para entregar, tem que botar o nome. Isso é para entregar. É para botar o nome? É para botar o nome. Mas vai o nome? Vai o nome, para eu poder saber. Eu não sou médium, eu não posso botar a mão em cima da prova e sentir de quem é. Você tem que repetir 100 mil vezes, porque nós temos que educar as pessoas. Nós temos que educar as pessoas. É para eu assinar esse documento? Não, mas coloque o dedo. A gente faz um exame depois de digital e atribui a isso. Ou seja, é por isso que a felicidade prática, ela existe na cidade. Ela existe por causa da cidade. E o grande sentido ético que vai tornar qualquer servidor maduro, qualquer homem ou mulher maduros, é quando eu me incluo e passo a dizer que eu faço parte daquilo. Em outras palavras, você é maduro eticamente quando você inclui seu esfíncter na reta. E para de dizer assim, o brasileiro é atrasado. Você é alemão, você é francês, você é dinamarquês. Ah, não, aqui em Nova Lima jogam muito lixo na rua. Você é um exemplo, nunca jogou. Quando eu me incluo, eu começo a perceber que as coisas mudam. Incluam-se. Incluam-se. Quando eu me incluo, eu passo a ser protagonista e não mais um reclamador. E substituo reclamação por crítica. Paro de dizer, aqui está muito quente nesse espaço. E passo a dizer, temperatura elevada prejudica o trabalho, podíamos abrir as janelas, comprar um ventilador, poderíamos usar um outro dress code. Isto é uma crítica em que você se incluiu e propõe a solução. É horrível, gente, na família ou na cidade, a pessoa que reclama e não faz nada. Tanto em casa, como na cidade. Essa comida não está boa, diz o filho. Aquele que não comprou uma azeitona, não lava uma louça, não cozinha um ovo mole, mas é um gourmet na hora de comer. Ele prova, ele cheira, não me agrada esse tempero. Morra, mano. Vá trabalhar, vá comprar. Eu preciso, gente, nesse caso, me incluir. Essa responsabilidade é muito forte, mesmo que a gente viva, como sabemos, o que Zygmunt Bauman, o sociólogo polonês, que quase a vida inteira morou na Inglaterra, fala de mundo líquido. Esse é um mundo líquido, esse é um mundo que os valores mudam muito rapidamente.
O mundo que meu avô transmitiu a meu pai era muito mais parecido. O mundo que meu pai me transmitiu era menos parecido. O mundo que vem depois de mim é completamente diferente. Vou dar um exemplo cômico de mundo líquido. Fiz com os meus alunos uma experiência que todos conhecem aqui. Para demonstrar a transmissão oral de conhecimentos, vamos fazer a técnica do telefone sem fio. Todo mundo conhece. Um aluno levanta a mão e diz: professor, qual é o telefone que tem fio? Eu me dei conta que eu era velho. Telefone sem fio é quem teve aquele telefone enroladinho de descarga. Por quê? Técnico telefone sem fio. Que absurda essa expressão. Caiu a ficha. Que ficha? Do que vira o disco. Mas que disco? O que é um disco que eu possa virar? Parece um disco arranhado. Todas são expressões, gente, muito antigas. O mundo se transforma rapidamente. Meu pai comprou um toca-discos na década de 60 e até os anos 90 aquele móvel estava na sala. O seu celular do ano passado, quando você trocá-lo ano que vem, eles olham para o aparelho como se fosse pré-histórico. Nossa, esse aqui já é do ano passado, como se isso fosse difícil. Tudo isso, gente, é porque este mundo é de transformação, mas não se enganem. Quem roubava em Nova Lima em 1950, adulterava o livro caixa, rasurava a bico de pena. Quem rouba, adultera a planilha Excel. Os dois são ladrões. Não percam de vista que o valor ético continua existindo e ele é muito importante. Muda a técnica, não muda propriamente a ética. Esse mundo líquido tem que ser acompanhado de valores. Eu tenho que enfatizar valores. O valor do serviço público, o valor da família, o valor da honestidade, o valor de transmitir ao filho, se eu não puder dar um apartamento e um carro, transmito um bom nome, transmito caráter. A pior coisa do mundo é ter um pai ladrão. E o valor de que ser honesto é mais sustentável. Vocês já viram que não há ladrões com esclerose ou Alzheimer? Nenhum ladrão envelhece tanto que ele possa ter essas doenças que são típicas de pessoas honestas. Etienne Laboissy, no século XVI, disse que o amigo é o prêmio do homem ético. E o cúmplice recebe como castigo apenas um cúmplice porque ele é um canalha. O canalha é o castigo do cúmplice que não tem amigos. Por quê? Porque o cúmplice denuncia o outro. Etienne Laboissy não disse, mas nada mais do que delação premiada, que não é algo ético, é medo. Delação premiada é medo, não é um fato ético. Se eu não corro porque é um guarda, se eu não colo porque é um professor, se eu não roubo porque tem câmeras me filmando, eu não sou uma pessoa ética, eu sou uma pessoa covarde. E tem um comportamento escondido e outro comportamento em público. Eu nunca roubei, mas já teve oportunidade? Um amigo meu, feio como uma cólica, diz assim: eu nunca traí minha mulher. Que bom, né? Que bom que não experimentou o mercado, que seria uma decepção. Seria uma decepção para você. Ou seja, não se considera ética a falta de oportunidade. Há pessoas que não conseguem, não têm o ponto de poder fazer isso. Eu preciso, gente, ser protagonista. O que significa ser protagonista? Eu preciso pensar que eu faço parte do sistema. Eu preciso pensar que eu transformo as coisas. Eu preciso me incluir, eu preciso ser parte dessa história. Protagonista para de culpar terceiros. Para de pensamento mágico. Pensamento mágico é bonito de ser estudado. Eu sou um especialista nele. Mas não para tomar decisões. Vamos pegar os 5 mais bem-sucedidos homens e mulheres de Nova Lima. Vamos trazê-los para esse auditório. Vamos entrevistá-los. Qual o segredo do seu sucesso? Porque o senhor ou a senhora cresceram tanto economicamente. Nenhum deles vai dizer lentilha. Todo ano novo eu comia lentilha. Gente, isso é estratégia de fracassado. Comam lentilha se gostarem. É um prato maravilhoso, eu adoro. Mas quem acha que aquilo vai trazer dinheiro, sem desmerecer a linda cidade em que eu estive 5 dias agora, todos os cariocas colocam branco no Réveillon para atrair paz.
e colocam. E passam o ano vendo que o branco é inútil para atrair paz. Para atrair paz eu vou ter que pensar política de segurança pública, justiça social, reforma do sistema judiciário. Isso vai atrair paz. E não a cor. Achei um amor porque usei lingerie vermelha no Réveillon, gente. Imagina o homem que está ao seu lado, olha o homem mais próximo de cueca vermelha e pensa que entidade vai se aproximar de um homem de cueca vermelha. Pensa que entidade, podem me imaginar também, que entidade ridícula vai se aproximar. Essa imagem nunca mais vai sair da sua cabeça. Sou carnal de cueca vermelha. Que entidade vai se aproximar? Eu era pobre, mas passei a usar calcinha amarela, agora vai. Use calcinha amarela, se combina com a sua pele. Perfeito, mas não para causar sucesso. Abandonem o pensamento mágico, não tem nada a ver com religião. Religião, inclusive, não gosta de pensamento mágico. Religião não gosta de amuleto, não gosta de objetos com poder. Abandonem o pensamento mágico e tornem-se protagonistas. Ai, você engordou, é tireoide. Não tenho tireoide. Sim, gente. Muitas pessoas aqui nesse auditório são exatamente como eu. Eu tenho uma dificuldade enorme em perder peso. Para isso eu tenho um nutricionista. Para isso eu tenho personal. Para isso eu tenho endocrinologista. Para isso eu faço atividade física todos os dias. E cada 100 gramas que eu perco, voltam vingativos. Na semana seguinte, como 250 a mais. Algumas pessoas aqui, como eu, têm que lutar muito, muito para perderem 1 quilo. E outros, eu sei, sempre há na plateia, são os famosos magros de ruim. Apontem quem você conhece, que é o magro de ruim. O terror do quilo de Nova Lima. Apontem a pessoa. Entra no quilo, o dono se apavora. Vai devastar a comida. Não engorda 1 grama, magro, a cada ano mais magro. Tenho ódio dessas pessoas, mas elas existem. Ah, quer dizer que existe uma injustiça? Não, gente. Eu vou ter que me esforçar mais. Essa pessoa vai se esforçar menos. Mas eu tenho outras virtudes, eu acordo às 4 horas sem sono, todos os dias há mais de 40 anos, inclusive sábado e domingo. Característica minha. Outros, o download da alma é lento. Mas só após o 2º cafezinho na repartição é que lentamente começam a refletir. Precisa 2 pães de queijo, 3 expressos para poder articular um sim ou não. Essa pessoa tem um outro biorritmo. Essas pessoas têm dificuldade para acordar. Eu não tenho. Cada um tem características. Vou ensinar esse grupo uma língua que vocês nunca estudaram, nem eu. Sei eu, etrusco. Uns aprenderão em 2 anos. Outros em 5, outros levarão 10. Todos podem. Cada um tem um ritmo. Todos podem. Todos podem guardar dinheiro. Eu ganho pouco, vai guardar pouco. Meu Deus, eu ganho um salário mínimo, guarde R$10 por mês. Todos podem guardar dinheiro. Eu sempre posso fazer dentro do meu limite, da minha característica. Então, isto é fazer parte do protagonismo. Ah, eu não estudei inglês porque meu pai não apoiava. Bom, seu pai está morto. Você não está incorporando seu pai. Então, vai, estude agora. Leia. A minha escola não incentivava a leitura. Você já saiu dela, não? Você já saiu dela. Você foi aprovado, não estaria aqui. Que tal começar agora? Minha família nunca foi de guardar dinheiro. Então, comece uma tradição nova. Comece uma tradição nova. Pare de usar genética, tradição. Pare de usar isso e comece a pensar estrategicamente quais são meus objetivos como servidor público em Nova Lima. O que eu quero como servidor público em Nova Lima? Eu ganhei um emprego com estabilidade mediante o meu esforço. Não foi dado por ninguém. Foi mediante o meu esforço. O que eu quero com isso? Eu tenho que analisar o ambiente e pensar como é que eu, tendo estabilidade, vou provocar uma disrupção interna. Se eu vou passar a repetir a vida inteira, a vida se torna muito chata se eu não me desafio. Se eu não me desafio pessoalmente. Você se formou em 2010,
Faz 13 anos, seu curso superior não vale mais nada. Não tem mais validade. Quando eu me formei, gente, pela primeira vez na licenciatura em História, em 1984, meus bons professores me ensinaram tudo o que eu precisava saber para ser um bom professor. Usar mimeógrafo. Quem aqui usou mimeógrafo? Eu vejo gente sem colágeno. Podem se acusar. Todo mundo que sabe o que é mimeógrafo está perto de entregar a alma ao Criador. Podem se acusar, gente. Eu usei mimeógrafo, retroprojetor, projetor de slides. Me ensinaram o que havia de mais moderno. Hoje isso não serve para nada. Não serve para nada. O passado não é um argumento, eu tenho que continuar aprendendo. Há 5 anos, eu tinha 55, hoje eu tenho 60. Há 5 anos, estando na televisão todos os dias, tive que chamar um profissional de maquiagem para me ensinar a usar pó. Eu sou de humanas e nunca tinha usado pó na vida. Quem entendeu é sacana, quem não entendeu, parabéns. Parabéns quem não entendeu, gente. Sinal de caráter, quem não entendeu. O que significa isso, gente? Necessariamente, eu tenho que me desafiar e crescer. Eu preciso aprender. Eu sou careca com pele oleosa, eu sou o terror das câmeras de televisão, eu sou o farol de Alexandria. Quando eu entro no estúdio, a luz ilumina todo o estúdio. Eu tenho que aprender coisas que eu nunca imaginei. Mas nenhum professor na USP ou na França me ensinou as coisas que eu tenho que fazer hoje. Eu tenho que continuar aprendendo. Não adianta o esforço passado na década de 2010. Eu trabalhava durante o dia, estudava à noite. Parabéns, por isso você está aqui essa noite. E agora o que vai continuar fazendo? Não adianta, gente, alguém chegar aqui e me dizer, uma das belas mulheres presentes, fica comigo que eu fui Miss Itabirito 1980. Perfeito, gente. Mas faz 43 anos. O que houve? Em 1980, você era mais bela de Itabirito. E agora tem Newton, gravidade, tem tudo. Em 1980, eu era um menino de cabelos bonitos. O tempo passa. Eu não posso usar o passado para argumentar. Ralei muito na vida. Parabéns, se parar de ralar, vai afundar. Porque você não tem dinheiro para ir até o final da vida, como eu também não tenho. Por que você está aqui? Porque você precisa. Eu trabalho porque eu preciso, você trabalha porque precisa. Porque você nasceu numa família que não era milionária. Senão você não estaria aqui. Mas a vida lhe deu uma segunda chance. Casamento, você errou de novo. Casou por amor, gente. Um erro brutal que as pessoas cometem. Elas olham para baixo ou para o lado, tem que olhar para cima para casar. Casou por amor. Veio pouca renda, o amor já se foi, restou um terceiro caminho, trabalho. E sabem de uma coisa importante? Eu já peguei 2 reformas da Previdência, eu dou aula há 41 anos. Já peguei 2 reformas da Previdência. O Brasil está envelhecendo, a base da pirâmide demográfica está ficando pequena, pouca gente contribuindo, as pessoas durando cada vez mais. A média de vida do brasileiro passou de 40 anos em 1900 para 78. Nós estamos envelhecendo, isso é insustentável, teremos outras reformas da Previdência. Isso não é uma profecia, isso é uma certeza matemática. O que significa isso? Olha para o seu colega de trabalho em Nova Lima. Você nunca vai se aposentar, essa é a pessoa que está do seu lado até o fim dos tempos. Aceita, entrega, abraça, isso é o sinal que você nunca vai se aposentar, gente. Não tem problema, você está sentado do lado de alguém que gosta, a não sei que tenha chegado tarde, senta do lado de um chefe, mas você está do lado de alguém que gosta. Nós vamos trabalhar muito mais do que qualquer geração. E vai piorar. Crianças nascidas no século 21, segundo Yuval Harari, durarão 120 anos. Significa o quê? Se tiverem acesso à alimentação e médicos, não? Significa o quê? Casamentos por 90 anos. Ou 100. Sogra por 80, 85, gente. Não é tão fácil, não é tudo assim. Maravilhoso.
A minha experiência mais forte na Bienal do Livro, no Rio, foi com Maurício de Souza. Eu estive com ele, para minha alegria, numa mesa aqui. Nós tínhamos lançado 3 livros. Ele, chamado Eu e a Turma da Mônica. Ele faz os desenhos, eu a parte de texto de filosofia. É bem gostoso. E o espaço lotado. Para as pessoas verem Maurício de Souza, como eu também queria. Um homem que vai fazer 89 anos de idade e continua em atividade. E que é capaz de reinventar o que faz. E que é capaz de atualizar o que faz. E que decidiu que ele ia ajudar também, não só a nos divertir, mas a construir a paz. Portanto, a Mônica não bate mais com o coelho. Se foi divertido num determinado momento, se percebe que pode ser contributivo para o que se chama de discriminação recreativa. O meu personagem predileto do Maurício, que é o Chico Bento, passou a vestir sapato para não parecer que o homem do campo, o homem da roça, é atrasado, é sujo. A personagem principal que o Maurício adora e que Cláudia ama, que é Horácio, passou a ter uma série de reflexões. Eles não, Cascão e Cebolinha, não ficam mais pichando o muro. A Mônica é dentuça. Porque se a gente riu um dia, a gente riu humilhando. A gente riu sem perceber, talvez. Mas como a gente diz na escola, e é verdade, não ria de mim, ria comigo. Não ria de mim, ria comigo. Às vezes você ri de mim e eu rio junto. Lázaro Ramos, que eu tive o gosto de encontrar agora, tal como eu encontrei Rafael Montes, que aliás estava aqui sentado e saiu, né, para outra mesa agora há pouco, né? Lázaro Ramos, ele vai participar de uma partida de futebol amanhã na cidade de São Paulo, só de escritores. E ele falou em algumas entrevistas, até brincamos com isso agora, ele disse: eu vou jogar, mas só porque eu tenho uma certeza, se Cortella estivesse, eu correria mais do que ele. Nós rimos os dois. Ele não riu de mim, ele riu comigo. É um afeto trazido desse modo. Evidentemente que quando você vê esse espaço pleno, você imagina, há coisas na vida que são sonho, mas não são delírio. Qual é a diferença entre sonho e delírio? Delírio é o desejo que não tem como realizar. O sonho é o desejo que tem possibilidade. Eu tenho um sonho. Um dia disse Martin Luther King, que foi assassinado por conta do seu sonho. Eu tenho um sonho, escreveu Eve Mary, de dar um dia à luz a uma criança que perguntará: mãe, o que era a guerra? Aí a gente diz: e os livros com isso? E uma Bienal com isso? Uma Bienal é uma das maneiras de edificar a paz. Não é a única forma de fazê-lo, mas é uma delas. Aqui é um espaço de encantamento, é um lugar para negócio. Muita gente vive e sobrevive, ganha vida também com isso. Mas não é só isso. Aqui é um lugar em que as pessoas não vieram para atacar outras pessoas. Aliás, quando você, ao final, pessoas que obtiveram a senha, e eu estiver ali na parte de autógrafo, vez ou outra, a pessoa, ela chega para mim, que também sou escritor, além de professor, e não tem o que dizer. Ela diz: ela fica nervosa. E eu gosto dessa situação, não porque ela fica nervosa, porque é uma emoção que vem à tona. E ela pede para algo especial, que eu escreva o meu nome no livro dela. Embora o meu nome já esteja na capa do livro, ela quer que eu escreva com a minha letra. Eu gosto. Mas essa ideia do nome, da identidade, é quase que você e eu assinando que a gente tem um compromisso, que é fazer da literatura, com a ficção, o romance, o conto, a diversão, fazer disso um caminho para elevar a vida e não para diminuí-la. Quando a gente encontra, insisto, tantas pessoas aqui, isso é sinal de que a frase final do Nelson Cavaquinho, o amor será eterno novamente, não é uma coisa babaca. Não é uma coisa que você diz assim,
Bobagem isso, Cortella. Falar em amor, pois eu vou insistir. Não estou falando do amor frouxo. Estou falando do amor que é mero apego. Estou falando do amor à vida, como alguns de nós têm, como é o meu caso. Amor à sabedoria, ao conhecimento. Filosofia. Afeto pelo conhecimento. Afeto pelos livros. Afeto pela convivência. Afeto pela ideia de edificar a paz e não desistir. Interessante. Cláudia disse, é verdade, que eu vou falar por 40 minutos e já estou me aproximando quase desse tempo, se você olhar teu relógio. E aí ela vai coordenar, né, para os 20 minutos, algumas questões que trará. Mas eu quero lembrar, nesse aniversário, né, do grande, do genial, do magnífico Machado de Assis, o maior dos nossos escritores, que nascido em 21 de junho de 1839, morreu em 1908, muito mais jovem do que eu sou hoje. Machado não tinha 65 anos, mas nós tivemos uma possibilidade de reinvenção, porque no ano em que morreu Machado de Assis, nasceu em Minas Gerais, Guimarães Rosa, no dia 27 de junho, né, de 1908, nasce Guimarães Rosa, e ele um dia escreveu algo que eu queria partilhar contigo. Ele escreveu: a infelicidade é uma questão de prefixo. Olha só, a infelicidade é uma questão de prefixo, que se eu tirar o in do infelicidade, ela deixa de existir. Mas a felicidade também é uma questão de ausência do prefixo que a nega. E aí eu volto a um ponto. A ideia central dos 50 anos de magistério que tenho, como sendo o meu modo de buscar, não apenas que eu possa, não sendo imortal, ganhar vida nas outras pessoas, como participar de um esforço que é a recusa, digo de novo, ao fratricídio. A ideia que, ao ser trazida por Machado de Assis, ela vai repousar no título da obra mais genial de Guimarães Rosa, que é Grande Sertão, Veredas. Grande Sertão, vereda. A vida é Grande Sertão. É difícil, é complexo. O sertão é o lugar do abandono, muitas vezes do desespero, mas tem vereda. E qual é a vereda possível? É exatamente aquela aqui simbolizada tão fortemente. Tem uma frase antiga que diz: mas Cortella, do jeito que a coisa tá, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Falta a terceira parte. É a terceira parte que nos coloca hoje, todas e todos aqui, sentadas aqui as pessoas, ou em pé, outras dezenas assistindo. Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, mas se juntar o bicho foge. Juntar nosso desejo, juntar nossa esperança, mas acima de tudo, juntar a nossa ação. Porque como escreveu um dia Paulo Freire, e eu repito isso a exaustão, é preciso ter esperança, mas tem de ser esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Aí eu espero que dê certo, espero que aconteça, espero que resolva. Isso não é esperança, é espera. Esperançar é ir atrás, é se juntar, é não desistir. Lancei alguns livros para crianças nos últimos tempos, sobre diversidade, diferentes sim, desiguais jamais, sobre o mundo digital, conectados, mas com cuidados, ou ecologia, meu lugar no nosso lugar, livros com Paulo Gebaile. Lancei agora também um outro pela editora Record, que é o Não Se Esqueça, memorando sobre propósito, sobre comprometimento, sobre proatividade.
E olha a palavra final. E aí eu vou fechando. E é interessante, porque essa presença da esperança se dá por uma noção, que eu repito sempre, que é do Romain Rolland, que dizia: criar é matar a morte. Criar é matar a morte. Nesse sentido, quando a gente aqui se junta a olhar o mundo que está à nossa volta, as crianças que chegarão, a nossa grande pergunta, o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos, depende muito dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo. E quais estamos deixando? Como é que se lida com isso? Desistimos, paramos ou como acontece com algumas pessoas, a gente diz: o que eu posso fazer? Com reticência, com 3 pontinhos. O que eu posso fazer? Há um outro modo de pensar, que é usar a mesma frase, mas não com reticência, e isso sim com um ponto de interrogação. Num mundo de dificuldade, complexidade, de fratricídio, em que a baba de Caim ainda circula, a pergunta tem de ser: o que é que eu posso fazer? Isto é, está disposto ou disposto a algo fazer na tua comunidade, na tua família, na tua igreja, na tua empresa, na tua escola, no lugar de sentar e ser capaz, sim. E aí eu concluo e te passo de volta, como Nelson Cavaquinho, que sonhou: que bom, o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. Automaticamente a gente senta e ele vem, a gente cochila e ele aparece. Não, é preciso ir buscar, se juntar, ir atrás. Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega, mas se juntar, o bicho foge. Uma das coisas mais importantes na vida é ser capaz de ter dúvida. Claro, você não pode ser alguém que só tem dúvida, mas não tê-la é sinal de conformidade. Eu até hoje escrevi 54 livros, e o primeiro desses 54 é um livro que não tem mais em plataforma papel, só como e-book, sobre o filósofo Descartes. O livro se chama Descartes, a Paixão pela Razão. E Descartes é exatamente o filósofo da dúvida metódica. O que é a dúvida metódica? É você pensar: será que esse é o único caminho? Será que isso que se chama de normal é assim que deva ser? Será que não há alternativa? Será que um outro modo de fazer não é possível? A dúvida metódica não é duvidar por duvidar, é a dúvida para encontrar uma certeza. Por que eu digo isso, Cláudia? Porque na minha atividade, o que mais move a reflexão é eu ser capaz de, usando as certezas que tenho, colocá-las sob suspeita. Será que eu estou pensando de modo correto? Será que eu não estou ficando habituado apenas a pensar desse modo e agir desse modo, porque eu acho que é mais confortável? Será que eu não estou ficando acomodado? Será que eu não estou perdendo, inclusive, a coragem de gritar como jovens e jovens que agora gritam? Gritam por quê? Porque alguém chegou com a pistola na mão e mostrou o poder de eliminar outra pessoa. Não, porque alguém que escreveu o livro que encantou essa pessoa. Eu preciso pensar, há outro modo de fazer. Então, Cláudia, sim, não é a certeza que tenho que me ajuda, é a dúvida metódica. Ou seja, dá para fazer melhor de outro modo, dá para alterar a rota. Nesse grande sertão tem vereda. Viver o que se ensina tem um nome: autenticidade. Por exemplo, de nada adianta eu, que sou pai de 2 e de 1, avô de 2 e de 2, dizer: nesta casa não se admite o racismo, mas praticá-lo. Nesta casa não se aceita a misoginia, supor que mulheres são inferiores. Como eu digo com frequência, o feminismo não é o contrário de machismo, porque o machismo tem um pressuposto
de que homens somos superiores. O feminismo não supõe que mulheres são superiores, mas que homens e mulheres somos equivalentes. Por isso digo, o contrário de machismo não é feminismo. O contrário de machismo é inteligência. Uma pessoa inteligente, ela é capaz de compreender a tolice que tem. Aí você diz, e o exemplo? Bom, se eu, Cortella, escrevo isso, falo isso, mas no meu cotidiano sou machista, na convivência, na relação contigo, vez ou outra a Cláudia diz assim, você está sendo machista. Aí o que eu faço? Fico preocupado. Mas de nada adianta eu ficar preocupado. Eu preciso procurar ultrapassar aquilo. Não basta eu dizer, não, então deixa que amanhã eu lavo a louça. Que eu já lavo a louça. Não, então deixa que eu vou... Não, eu vou prestar atenção. Mas às vezes eu também digo para a Cláudia, você está sendo machista. Aí ela diz assim, como? Machista? Ela não disse. Por quê? Porque a exemplaridade é a única maneira de você garantir que haja uma veracidade naquilo que se faz. O que eu mais desejo na vida? A autenticidade. A autenticidade. Por exemplo, minha dificuldade com inteligência artificial não é a existência dela, nem a presença, mas se ela retirar a autenticidade. Você pode até não gostar de um livro que eu escrevi, você pode não gostar de uma coisa que Gebaile e eu fizemos, mas é autêntico. Isto é, fomos nós que fizemos. E a gente pode aperfeiçoar, reinventar, refazer. Você pode não gostar. Eu estou trazendo aqui os livros que o Maurício de Souza... Maurício de Souza me desenhou na capa de maneira tão generosa, me colocou mais magro. É interessante porque a autenticidade é quando eu garanto que aquilo é minha obra, não é só minha, mas é minha também, e eu tenho ali a percepção da capacidade de que aquilo é verdadeiro. Pois bem, e aí concluo a longa resposta nessa tua questão. O exemplo, ele é a demonstração. Eu não posso ser um professor ou uma professora que não estuda, que não presta atenção. Eu não posso ser um escritor que não lê. Eu preciso ser alguém que tenha, atenção, uma coincidência entre o dito e o feito, entre o proclamado e o vivido, entre o executado e o anunciado. Último exemplo nisso, Cláudia. Sou eu um pai, como sou. Meus filhos e filhas, quando crianças, quinta-feira viravam assim, pai, posso tomar um refrigerante? Não. Em casa, bebida só no final de semana. E eu falasse isso tomando um gole de cerveja. Aí a criança diz assim, mas você está bebendo. Mas eu bebo para relaxar. E aí ela começa a criar um vínculo perigoso. Bebida e remédio. Tá doente, bebe. Tá tenso, bebe. Tá cansado, bebe. E de repente uma coisa que pode servir para o prazer eventual se torna uma relação malévola de dependência. E é claro, exemplo é a única maneira. Por isso, o maior incômodo, aliás, eu hoje, não me lembro, hoje até anotei uma frase, você não sabe o estrago que faz uma pessoa honesta no meio de gente hipócrita. O estrago que faz uma pessoa honesta no meio de gente hipócrita, porque ele incomoda demais. Aliás, meu pai dizia, está nesse livro da Silmara, olha que frase gostosa, meu pai Antônio, que era bancário, minha mãe Emília era professora. Meu pai dizia, filho, seja honesto, porque se alguém tiver que falar mal de você, vai ter de mentir. E é claro que isso importa, por isso o exemplo é decisivo. E todos nascemos com inteligência. Algumas pessoas são mais favorecidas, não na inteligência, mas na oportunidade de aperfeiçoá-la. Exemplo, eu, filho de professora com um bancário, meus pais tinham condições de comprar livro, de viajar,
o grupo de amigos que estava em casa dos meus pais adultos, quando nós crianças, aos 7, 8, ficávamos ouvindo a conversa, era uma conversa de pessoas mais estudadas. Por isso, nessa hora, a inteligência cada pessoa o tem no ponto de partida de modo assemelhado. As condições de vida, de esforço, de dedicação, mas também de condição é que vai fazer. Quando você faz esse elogio, como que eu fiquei tão inteligente? Primeiro, eu gosto do elogio, porque ele é exagerado. Segundo, se eu posso dizer que fiquei inteligente e estou assumindo a tua frase, seja porque me fará bem, seja para poder acolher o elogio, é porque eu prestei muita atenção em gente que não era eu. Isto é, comecei a aprender com quem sabia. Comecei a buscar a forma de entender em quem era capaz de algo me ensinar. Nesse sentido, claro, as pessoas acham, por exemplo, que eu sou mais inteligente do que sou porque eu tenho algo que no Brasil ainda, mas não para sempre, é considerado sinal de inteligência, que é uma boa memória. A gente acha que quem tem boa memória é uma pessoa que é mais inteligente. Eu estava lendo essa semana que Marco Nanini, que você teve a ocasião de ter no teatro, que você dirigiu várias vezes, um dos nossos maiores atores, ele confessou, entre aspas, essa semana, que agora ele usa ponto eletrônico no palco. Ele disse, numa entrevista. Isto é, que ele não quer recorrer à memória. Isso não faz dele um ator menor do que ele sempre foi. Achar, Davi, por exemplo, Cortella é capaz de dizer 21 de junho de 1839 nasceu Machado de Assis. Mas é porque eu olhei antes de vir para cá. É porque antes de chegar aqui na sala em que estamos, eu consultei parte do material. Aí eu disse, bom, mas que ano morreu Machado de Assis? Em 1908. Ué, e o Guimarães Rosa? Fui lá olhar. Ah, também 1908. Aí eu construo isso. Então, existe algo que é decisivo, que é a inteligência, ela se manifesta de vários modos. Um deles é a memória, mas memória até computador tem. Outro deles é a capacidade de partilha. Outro é a inteligência afetiva, mas que eu fico absolutamente encantado com o teu elogio, e especialmente com a tua frase final, né, quando você diz eu te amo. Isso significa para mim um afago imenso. 50 anos de magistério, o que eu quero é que as pessoas sejam capazes de imaginar que no dia que eu me for, que eu vá fazer falta. E é claro, esse fazer falta, alguns preenchem com a literatura, deixando livros. E hoje em dia, a gente consegue deixar tudo no mundo digital. Eu, quando tenho saudade, e tenho, de Antônio Carlos Jobim, ouço naquilo que está guardado. Quando tenho saudade de Elis Regina, quando quero ouvir Nelson Cavaquinho cantando de novo Juízo Final, eu recorro. Morreu Nelson Cavaquinho? Não, continua em nós. Quando a gente vê, por exemplo, um grupo de pessoas numa animação imensa, assistindo futebol, ontem, anteontem, aquela alegria, gritaria, para quê? Para que serve o futebol? É absolutamente inútil, só serve para nos alegrar, só serve para deixar a vida melhor, só serve para a gente comemorar, abraçar, gritar, cantar. E aí quando alguém diz só serve, mas é isso que serve. E porque para isso serve, a gente tem que ficar mais inteligente, Davi. E é bom demais que alguém seja capaz de imaginar que a gente, ao pegar algo que está numa condição, eleva essa condição. Por isso, que bom que você disse isso. Eu saio da Bienal mais animado ainda e meio inflado até com essa ideia, né, de que eu sou inteligente.